Olá, povo do Direito do Trabalho. Vamos para uma aula que ela é concatenada com outras aulas que já existem e com outras que também vão ser apresentadas, mas ela também é compreensível sozinha, para quem está assistindo só essa aula. E é uma aula sobre, de novo, o tema 1046. É um tema que a gente vai continuar falando sobre ele, né? Não tem jeito. É muito presente não só nas relações trabalhistas com as empresas e os trabalhadores e as decisões que vão ter que ser tomadas, do que pode ir para acordo coletivo, do que deve ir para acordo coletivo, do que nem adianta ir para acordo coletivo, mas também depois para a solução dos processos e para saber como vão ser as defesas em relação a esses acordos coletivos celebrados e convenções coletivas e como vão ser os pedidos também de nulidade, de invalidação de cláusulas e de convenções e de acordos. Inclusive, eu começo dizendo que essa parte procedimental ainda tem muita coisa para a gente andar. Me parece que há uma certa confusão de como se vai fazer quando, bom, não podia ter essa previsão, não podia tirar esse direito na convenção coletiva, um direito que estava garantido por lei, não podia ser. É uma invalidade? É uma nulidade? Ou, na verdade, é uma ineficácia? Então, mais para frente, a gente tem que estudar também direito civil, até porque a própria previsão da CLT é a partir de relações com o direito civil para fins de considerar aquela cláusula aplicável, válida, aquele instrumento aplicável, aquele instrumento válido ou não. Em princípio, o fato de uma cláusula não ser aplicável não significa invalidar todo o instrumento, mas pode ter reflexo em outras cláusulas, como até já mencionei em aulas anteriores sobre o tema 1046. Hoje, eu quero tratar das primeiras aplicações práticas a partir da definição do tema 1046. É disso que eu quero tratar. Então, a partir da definição do que teoricamente poderia ou não ser negociado, porque já tem uma aula específica sobre o tema, sobre o voto do ministro Gilmar Mendes no tema 1046, então vamos agora aplicar isso em determinados temas com um pouco mais devagar do que em outros que a gente acaba passando por cima, para mais para frente poder conversar efetivamente, então, numa aula específica sobre as invalidades, então, sobre as questões relacionadas a direito civil propriamente dito e como trazer essa matéria para aprofundar um pouco os pedidos relacionados à inaplicabilidade de determinadas cláusulas de instrumentos coletivos. Eu acredito que a advocacia, estudando bem essa matéria, vai forçar os tribunais também a aprofundarem um pouco o fundamento das decisões em relação a isso. E o que eu tenho percebido nas pesquisas é que é muito mais fácil você entender que está diante de uma situação em que é possível o negociado prevalecer sobre o legislado do que não. Isso também ou seja, é mais fácil você fundamentar, até do ponto de vista procedimental e prático, que pode sim aquele direito ser suprimido ou alterado, prejudicado em razão de ter uma convenção coletiva, uma cláusula coletiva, do que dizer que não. Porque aí tem que decidir o que faz com essa cláusula, o que faz com outras cláusulas, se é para todo mundo, se é só para aquele, se é sempre naquela matéria, se fosse outra abordagem poderia. É muito mais complexo. Então, dizer que entra sim, e pode sim, aplica o tema 1046, não tem previsão constitucional, então está tudo certo. O que isso vai significar efetivamente na prática? Então, como que nós já estamos caminhando sobre isso? Inclusive, o que me preocupa bastante é a questão de direito intertemporal. Isso é algo que quem é meu aluno sempre sabe que eu repito isso o tempo todo, bem chata, mas é porque eu acho isso muito importante, acho que é pouco explorado. E quando é explorado, tem que ser apreciado. Essa que é a questão. O juiz trabalha na inércia, inclusive nas altas cortes, mais ainda nas altas cortes. Então, se esses assuntos não são trazidos pela advocacia, eu repito isso sempre, quem cria a tese é a advocacia, não é o judiciário. Quando a advocacia cria a tese e obriga a abordar um aspecto ainda não tratado, é assim que a gente começa os debates, e isso pode alterar a jurisprudência, consolidar a jurisprudência, é assim que a gente caminha. Então, voltando um pouco, para não ficar perdido o assunto, né? Voltando um pouco no voto
do agravo no recurso extraordinário, que, lembrando, lá atrás ele tratava de in itinere, e ele virou o que virou, esse monstro, né, do tema 1046. De novo, trago aqui votos do ministro Gilmar Mendes, até porque ele foi o voto predominante, né, que prevaleceu, o que a maioria acompanhou, que, dizendo de novo, não tem alteração de redação, não é um resumo, não é nada, são trechos, excertos que eu fiz, só para a gente contextualizar, compreender algumas decisões e usar esses votos do ministro Gilmar Mendes para fundamentar a aplicação de cláusulas que prevalecem sobre direitos previstos legalmente ou a não aplicação de cláusulas, ou seja, a prevalência da lei e não da negociação coletiva. Então, vejam, aqui nós já temos, como sempre, para entendermos que a linha dos ministros segue uma coerência muito peculiar de cada um. Então, o voto do ministro já é dando a dica de depois, quando vierem as tais reclamações constitucionais ou quando vierem recursos extraordinários sobre determinada matéria, porque a partir do momento que você tem esse tema, né, com uma tese estabelecida, isso também abre portas para depois quererem discutir a constitucionalidade ou não de cada direito frente à negociação coletiva, né? Então também é uma porta que se abre de uma forma, às vezes, um pouco temerária, que tudo acaba no STF, né? Virou grau de recurso mesmo, e não tão extraordinário assim. E pensar que isso, o que ele tem no voto aqui, depois, é como ele vai aplicar, né? E aí você também usar isso a seu favor, quando for o caso, ou não, ou torcer para ninguém mais ter lido isso. Então, ele já começa com uma prévia para dizer que é preciso aceitar que a Constituição acontece, com ela uma nova configuração entre público e privado, entre esfera estatal e sociedade, negar a autonomia coletiva para deliberar sobre condições de trabalho próprias a determinada categoria, promovendo anulações seletivas daquilo que foi acordado entre forças econômicas e profissionais autônomas, acaba por representar uma reedição da tutela do Estado sobre os sindicatos. Discordo totalmente, mas entendo o ponto em que se quer chegar. Então, a Constituição trouxe autonomia, sim, para as negociações. Trouxe a chamada autonomia coletiva, porque trouxe o reconhecimento no artigo 7º, aquilo que é celebrado em acordo e convenção coletiva. Sem dizer que era só para aquilo que fosse mais benéfico para o trabalhador, na cláusula ou no inciso. Mas a gente faz sempre uma leitura sistemática, uma interpretação sistemática e percebe que o caput do artigo 7º são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que vierem a ser implementados. Então, outros direitos podem vir. Aquilo não é o fim, aquilo é o começo. Então, na verdade, a ideia ali é para ampliar e não para reduzir. Mas sim, não, mas de fato nós não temos em lugar nenhum dito o que não pode ser negociado de forma a reduzir. Então, ele diz que negar a autonomia coletiva para deliberar sobre condições de trabalho próprias a determinada categoria, que entra em algo que eu sempre falo, que eu acho que a adequação setorial negociada tem muito mais a ver com você transformar a lei geral em algo que é peculiar àquela categoria, algo próprio, do que propriamente falar em ampliação ou redução de direitos. Não precisa ter sempre uma situação que ou aumenta direito ou reduz direito. Pode ser uma situação em que simplesmente você pega uma legislação federal que se aplica para todo mundo e você faz uma adequação dessa legislação para determinadas categorias, porque elas vivem situações diferenciadas. E isso pode ser para determinadas categorias, em determinadas regiões, porque o garçom do Nordeste é diferente, numa praia do Nordeste, é diferente do garçom no interior de Santa Catarina. A atividade econômica muda regionalmente também, mesmo aquela atividade econômica tem mudanças conforme a região. Por isso, a importância da base territorial de um sindicato, para abranger exatamente aquelas necessidades locais. E é por isso que acabam acontecendo também desmembramentos. Porque mesmo dentro de um estado como Santa Catarina, que não é um estado imenso, ele é comprido. Ele tem litoral, um litoral vasto, ele tem uma área central de frio, de serra, e ele tem um oeste de agroindústria, de fronteira com outros países, com a Argentina especificamente. Então, você também tem economias diferentes nesses três lugares.
Portanto, algo que serve para Florianópolis pode não servir para Chapecó. Aliás, a tendência é que não sirva para Chapecó. E está tudo bem. Para isso, a negociação coletiva é importante. Então, nesse ponto, acho que é fundamental a gente lembrar por que a gente faz negociação coletiva. E por que quando vocês pegam um acordo, uma convenção coletiva, principalmente, uma das coisas mais importantes é olhar a base territorial. Eu vejo gente juntando convenção coletiva em processo de base territorial que não se aplica para aquele trabalhador. Ou empresa juntando a convenção coletiva ou o próprio acordo coletivo com um sindicato que é do Oeste, que não tem abrangência no litoral. E que lá vai funcionar, mas que aqui pode não funcionar. E mesmo que funcionasse, não foi celebrado. Não abrange aquela base territorial, portanto, não é aquela categoria que está incluída. Da leitura desses dispositivos, diz o ministro, o Constituinte estabeleceu uma margem de atuação para livre negociação e definiu os limites negociais de modo a conceder uma flexibilidade ao acordado e, ao mesmo tempo, garantir direitos que entendeu serem essenciais aos trabalhadores. Então, ele acha que isso já está definido na Constituição, inclusive. E aí ele fala que o tema 1046 é para sedimentar a evolução da jurisprudência sobre essa matéria, sobre essa controvérsia constitucional, ou seja, a prevalência de acordo e convenção coletiva, e dar segurança jurídica às partes, porque, claro, gente, é horrível passar por todo um processo negocial, quando é um processo negocial verdadeiro, sério, é desgastante, é um monte de rodada de negociação, uma série de assembleias, é toda uma responsabilidade. Então, para no fim se montar um instrumento construído pelas partes representantes e representadas, para que no fim um trabalhador venha lá e diga: ah, mas para mim isso não aplica, isso aqui é pior para mim, então eu não quero. E o juiz vai lá e diz: para você não aplica, para você é pior, não vai. Claro que isso é insegurança jurídica. A gente quer que as empresas negociem e a gente quer que os sindicatos negociem. E claro, a verdade é que a gente nunca vê uma empresa, nunca, a gente não fala nunca, mas assim, é muito raro você ver uma empresa questionando a validade de uma cláusula de negociação coletiva. Quem questiona geralmente é o trabalhador, porque é alguma cláusula que não lhe foi mais tão benéfica. As empresas simplesmente não aplicam. Elas, quando acham que aquela cláusula não é conveniente, não aplicam. E aí o trabalhador entra com a ação pedindo diferenças com base naquela convenção coletiva que a empresa tinha que ter cumprido. Isso é obedecer exatamente à segurança jurídica. É a partir do momento em que é celebrado esse instrumento, todo mundo entender que se submete a ele como qualquer contrato que se preze. E aí ele diz que a simbiose entre poder público e movimento sindical era um dado permanente no direito, ele fala sobre isso, dando eu acho, uma impressão antiquada dessa situação, acho que a gente já não tem mais exatamente assim, a gente já tirou a contribuição sindical compulsória, não vamos falar de contribuição assistencial, isso é assunto de outras aulas, mas continuamos com a unicidade sindical, então sim, de uma certa forma ainda tem uma interferência estatal, mas nós não podemos mais falar nessa simbiose, são criadas novas categorias, o Poder Judiciário admite, sindicatos são criados. Temos ainda muito para evoluir, porque como o nosso sistema continua sendo um sistema de categorias, isso é um problema quando você não tem uma categoria econômica, porque aí você não consegue formar a categoria profissional. Então, a Uber não é uma empresa de transporte, segundo ela. Não segundo eu, segundo as minhas decisões, mas segundo ela não é uma empresa de transporte, ela é uma empresa de logística e que faz a conversa, a travessia, a conversa entre o consumidor e o motorista. Ela faz esse meio do caminho. E ela trabalha com tecnologia, segundo ela. Então, quem trabalha na atividade da Uber de mexer com a parte de dados, com a parte que diz respeito a informações mesmo, a tecnologia da informação dentro da Uber, que são os empregados registrados, eles até têm mais facilidade em fazer essa adequação, porque, claro, eles pertencem a uma categoria, você consegue fazer esse enquadramento mais facilmente. Tem a empresa de tecnologia, os trabalhadores em empresas de tecnologia, show, então quem é empregado, tudo bem. E aí o motorista não está nessa, ele não é empregado, né, segundo a Uber não contrata como tal, ele não é empregado, mas ele não é motorista profissional, porque não é esse o enquadramento. Eles não precisam ser motoristas profissionais, a carteira deles de motorista não é de motorista profissional. Então, eles também não compõem a categoria diferenciada de motorista profissional. Eles ficam num certo limbo. Como eles não têm uma categoria econômica que seja de transporte de passageiros com motoristas não profissionais,
eles ficam no limbo. E aí, com isso, eles não conseguem formar um sindicato, eles só conseguem formar uma associação, porque eles não estão nem vinculados a uma categoria econômica, que seria a patronal, nem como categoria diferenciada, que seria de motorista profissional. E aí, com isso, eles se enfraquecem como grupo. É isso que enfraquece o grupo, porque eles não conseguem formar verdadeiramente um sindicato para então exigir o que entendem devido. E, como eu sempre digo, juntos são todos mais fortes. Então, como eles não conseguem formar essa categoria, até porque entre eles há uma série de divergências sobre a existência ou não de vínculo, os próprios motoristas divergem sobre os direitos que eles devem ter, então fica muito mais difícil de se unir. Então percebam que o nosso sistema ainda é esse sistema. Para quem não está acostumado com direito sindical, é bastante difícil de entender, e para quem é acostumado, eu peço desculpa porque eu estou repetindo, porque eu tenho várias alunas e alunos que são do movimento sindical, que isso aqui para eles é uma bobagem que eu estou falando, ou porque já é puramente conhecido. Então, aí o ministro traz algo que é bem importante, que são 3 menções explícitas da Constituição aos direitos que podem ser reduzidos por meio da negociação coletiva. Então, nós temos, no inciso 6º do artigo 7º, a irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Então, tem a possibilidade de redução de salário. Duração do trabalho não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada com pensão de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. São 3 previsões específicas, que a gente poderia entender que a compensação de horários não deveria ser necessariamente uma redução de direitos, só uma adequação. Mas como tem essa questão de redução de jornada, com isso, com redução de salários, a gente precisa da negociação. Ah, mas não precisa da negociação se for só redução de jornada? É que aí não tem nenhum prejuízo para o trabalhador, né? Se ele vai continuar ganhando a mesma coisa, trabalhar menos é só alegria, então nem precisaria. Então, o que faz precisar é justamente porque normalmente vem acompanhada de uma redução de salários. Então, essas são as 3 previsões. Sobre o 12 por 36, eu inclusive já falei na aula específica de 12 por 36, da decisão que prevê a possibilidade de 12 por 36 por acordo individual, ou seja, isso ser considerado o artigo constitucional na previsão de acordo individual, e inclusive tendo como base essa parte de duração, que aí seria por negociação coletiva, enfim. A jurisprudência da Justiça do Trabalho interpreta convenções e acordos coletivos com base no fundamento do princípio da primazia da realidade ou com fundamento no princípio protecionista. Aqui nós temos uma questão muito séria, que é o que tem trazido a possibilidade dessas reclamações constitucionais nessa quantidade em relação a diversos assuntos, que eu acho que não seriam o caso, mas que estão sendo utilizados, que é vejam só, fundamento no princípio protecionista, de fato, gente, quando a gente fala de negociação coletiva, o princípio mais abalado pelo direito coletivo é o princípio da proteção. Porque o princípio da proteção existe para a proteção do porque existe uma relação de hipossuficiência, de vulnerabilidade, de desigualdade entre as partes contratantes. A partir do momento que na negociação coletiva, um dos princípios da negociação coletiva é a equivalência entre os contratantes, não existe mais princípio da proteção, porque não tem ninguém a ser protegido, porque os dois estão no mesmo patamar de negociação. Então, é natural que o princípio protecionista saia da discussão quando a gente fala de convenção e acordo coletivo. De fato, não é tecnicamente adequado você usar o princípio da proteção para invalidar uma cláusula de acordo ou convenção coletiva. Porque não é com o princípio da proteção que se formam os acordos e convenções coletivas. É muito mais uma questão de equivalência de contratantes e de equilíbrio. Mas a primazia da realidade, ela é um princípio que tem a ver com o quê? Com a verdade, com os fatos como eles são. Então, não tem artigo de lei que resolva uma fraude no campo dos fatos. Então, quando a gente diz que tem lá uma previsão no artigo 442 agora, que diz que quem trabalha de forma autônoma, preenchidos os requisitos, não é empregado, sim, isso não precisa nem estar escrito, gente, porque se não tem os requisitos de empregado, a pessoa não é empregada. A questão é tentar transformar algo que, na parte factual, na verdade dos fatos, preenche os requisitos, mas os documentos formais dizem que não. Então, nas formalidades não é empregado, mas na prática é empregado porque tem pessoalidade, porque tem principalmente subordinação jurídica. Os outros requisitos são mais difíceis, são mais comuns a qualquer relação de prestação de serviço, né? A onerosidade normal. Mas a subordinação realmente faz parte de algo muito específico, que é a relação de emprego. Então, quando a gente diz que tem vínculo entre uma determinada pessoa natural e uma pessoa jurídica,
O que o juiz do trabalho de primeiro grau analisou? A primazia da realidade. Por mais que o contrato diga que não tem vínculo, você verifica que o cara tinha horário para cumprir, que ele tinha que obedecer ordens, que se ele faltasse ele era punido, que ele nunca pôde mandar outra pessoa. Então você verifica que no campo dos fatos estão presentes os requisitos do vínculo de emprego. Então a primazia da realidade é para evitar fraude. A primazia da realidade é um princípio utilizado para que a gente não tenha contratações fraudulentas, porque senão você, como dizia um colega meu de faculdade, o papel aceita tudo, então você escreve lá que não tem vínculo, e aí como você escreve que não tem vínculo, está tudo resolvido, que é uma relação de prestação de serviços autônoma, e não é assim que funciona. Então, dizer que a gente utiliza a primazia da realidade de forma equivocada, eu acho bastante temerário e bastante inseguro para as relações jurídicas também, porque não são os contratos que definem, são as relações. O contrato deve refletir a relação. Se ele não reflete, é ele que está errado, e não a relação. É o contrato que tem que ser modificado, mexido, anulado, e não a relação. Ou então a relação vai ser alterada, mas o que já aconteceu até então tem que ser resolvido. Então ele diz que a Justiça do Trabalho diria que não está invalidando dispositivos convencionados, mas verificando se esses são compatíveis com a prática desempenhada. Exatamente, é aí que a gente diverge, né, dele. É importante afastar a verdadeira crença de que a transação coletiva gera vantagens apenas aos empregadores. Não acho que isso seja uma crença também, mas enfim, por isso que eu acho que faz tempo que ele não vê isso, né? Acho que é um ministro que não lida com direito do trabalho, que não veio da Justiça do Trabalho, que veio da Advocacia Geral da União, e, portanto, é um professor de direito constitucional histórico, excelente, com um livro excelente de ação direta de controle de constitucionalidade, mas que não lida com direito do trabalho, não lidou durante toda a sua vida com direito do trabalho, porque não veio desta justiça, que é a que eu pertenço, e também não veio de relações jurídicas trabalhistas, porque também, pelo menos, não deve, né? Não é empresário. Então, dizer que há uma crença de que a transação coletiva gera vantagens apenas para os empregadores é uma crença que talvez ele tenha visto em alguns lugares, mas não necessariamente. Mas já falei sobre isso quando falei do voto dele, é só para dar uma relembrada para quem não assistiu. Por meio da transação coletiva, trabalhadores podem receber uma série de benefícios, sim, aos quais normalmente poderiam não ter acesso dentro de um sistema heteronormativo, sim, também. Sob uma perspectiva mais ampla da análise, voltamos a divergir, relatório acostado pela CNI elenca exemplos de ganhos que podem ser obtidos por negociação coletiva. E aí é o que eu digo, eu não quero uma lista da CNI, né, gente? A lista da CNI elenca os benefícios, eu quero uma lista agora da Confederação Nacional dos Trabalhadores. Eu quero uma lista do Sindicato dos Trabalhadores dizendo os benefícios que eles tiveram e os prejuízos também. Então, a CNI apresenta só as vantagens que os trabalhadores tiveram. É claro que a CNI não vai apresentar as desvantagens que eles tiveram, né? Então, eu acho meio ruim. A CNI sequer fazer, ela entrou com amicus curiae nesse processo, e o que ela trouxe passou a ter uma super validade, enfim. Aumento da produtividade, eu nem vou falar dessas vantagens, porque acho que não é o caso aqui, porque eu quero chegar logo no objetivo dessa aula, que não é fazer uma nova análise desse voto, tá? Então, ele estabeleceu aqui o seguinte, como primeira diretriz, a ideia de que os acordos e convenções devem ser interpretados pelo princípio da equivalência entre os negociantes, já falei sobre isso. A autonomia coletiva não pode ser simplesmente substituída pela invocação do princípio protetivo ou da primazia da realidade ou no uso do direito individual do trabalho. Ele também, então aquela era a primeira premissa, ele também traz a questão da teoria do conglobamento para as normas coletivas, não poder dissecar as compensações individuais, isso é algo que é presente na Justiça do Trabalho, isso ele não fala, né? Aquilo que a gente já faz, do jeito que ele acha correto, ele não fala nada, mas é assim que funciona, gente, a gente olha, são concessões mútuas, então você, de fato, me incomoda quando vem uma cláusula específica que a gente vai dizer que não se aplica, dentro de todo um contexto de outras vantagens, né? Então, é sempre a teoria do conglobamento, e isso agora vai começar a existir não só para comparar acordo com convenção coletiva com convenção coletiva, quando há dúvida na categoria, ou até na base territorial, no desmembramento, mas principalmente a gente tinha isso com acordo versus convenção coletiva. E agora o 620 diz que o acordo coletivo prevalece. Então, hoje, a gente começa a aplicar a teoria do conglobamento analisando um instrumento. Dentro daquele instrumento, a gente não vai tirar
dizer assim, essa aqui que é boa aplica, essa aqui que é ruim não aplica. Na hora que a gente diz essa aqui que é ruim não aplica, talvez a gente tenha que olhar aquela que é boa também. Porque a gente vai ter que olhar no conjunto. No conjunto, essa que é ruim, ela é tão ruim assim, porque aí a que é boa em contrapartida essa também se vai. Porque a gente vai ter que fazer essa compensação de uma com a outra. Esse é o entendimento legislativo, é o que está na lei. Então, dentro do mesmo instrumento coletivo, a gente começa a ter que analisar se a gente vai realmente, se realmente vale a pena invocar nulidade ou invalidade de determinada cláusula, porque é o conjunto, é o acordo coletivo completo que vai ser analisado e não cláusula por cláusula individualmente. E quando a gente analisa o acordo coletivo inteiro, a gente olha em relação a uma época, aquela empresa, aqueles trabalhadores, e não genericamente considerado. Porque justamente o acordo é para fazer essa adequação setorial, não é? É exatamente para isso. Então, aqui ele cita um artigo também do ministro Luiz Roberto Barroso, cuja opinião sobre negociação coletiva também já achamos. E aí é isso que ele diz, a gente não pode analisar determinada cláusula de um acordo ou convenção sem levar em consideração o conjunto do negociado. Então, aquela uma que é ruim a gente tira e deixa aquele encanto Disney, que são todas as outras boas. A gente tira todas as concessões dos trabalhadores e deixa só os benefícios. De fato, isso não é negociação coletiva, isso não é um acordo coletivo, nem uma convenção, porque realmente o objetivo é que haja concessões recíprocas. O que não podemos admitir são renúncias puras. Isso não, sem contrapartida. Então, um acordo coletivo que só o trabalhador renuncia, é claro que não faz nenhum sentido. Eu já falo acordo coletivo, porque em convenção coletiva você não vai ver isso, porque ela é entre sindicato e sindicato, ela é entre entidades. Mas, às vezes, a empresa, sabendo que vai prevalecer o acordo coletivo, vai lá e suprime os direitos que foram obtidos na convenção coletiva, retira no acordo coletivo e ainda impõe mais condições piores para os trabalhadores no acordo coletivo. Não tem acordo coletivo que prevaleça assim, mas quando você tem concessões recíprocas, isso é característica da negociação coletiva, e é por isso que o sindicato está lá, para ele fazer essa escolha do que é possível ceder, do que não é possível, e inclusive com base constitucional. É bem verdade ser possível situações de excepcional irregularidade na negociação, com ofensas de direitos indisponíveis, hipótese em que a intervenção da Justiça do Trabalho se faz necessária. O reconhecimento da autonomia coletiva não significa a renúncia ao acesso à justiça. Então, esse trechinho aqui, eu digo para quem advoga para trabalhador, veja, quando você percebe que é o caso, você tem um trecho no voto do ministro Gilmar Mendes, no agravo, no recurso extraordinário, que deu origem à tese no tema 1046, que você pode usar. Só que você tem que ter essa situação para poder trazer esse apontamento, em vez de trazer 3 páginas de jurisprudência, tá? Ou o voto vencido da ministra Rosa, que é lindo, maravilhoso, você não vai puxar o voto vencido inteiro dela. Disponibilidade ampla dos direitos trabalhistas em normas coletivas, essa é a terceira premissa dele, resguardado o patamar mínimo civilizatório. Então, por fim, uma terceira diretriz a ser observada na revisão consiste no entendimento de que a redução ou a limitação dos direitos por acordos coletivos deve, em qualquer caso, respeito aos direitos absolutamente indisponíveis, vírgula, constitucionalmente assegurados. Então, veja, que isso também é uma outra questão. Então, só é absolutamente indisponível aquilo que for constitucionalmente assegurado pelo texto da tese, praticamente. A gente não diz sim, absolutamente, porque nunca é bom dizer assim, né? Mas, praticamente. Há uma equivalência aqui, o que corresponde, qual é o conceito de absolutamente indisponível? Aqueles constitucionalmente assegurados, no seu texto. E aí é isso que a gente vê, é aqui que realmente mora o perigo. No direito do trabalho, entende-se que a autonomia coletiva deve ser conjugada com a adequação setorial negociada, então ele fala sobre isso, né? Estando determinado direito plenamente assegurado por norma imperativa estatal, tal norma não pode ser suprimida ou restringida pela negociação coletiva, a menos que haja autorização legal ou constitucional expressa. Então, o TST, conforme a frase aqui do ministro Gilmar, não é só a norma imperativa estatal, Constituição, leis federais, tratados e convenções internacionais.
Então, não poderia suprimir ou restringir, a não ser que tivesse autorização legal ou constitucional para isso. E a linha do STF é outra. Não precisa ter autorização legal. Basta ter autorização constitucional naquilo que está expresso, também na Constituição. São excepcionais as hipóteses em que o acordo ou convenção coletivos de trabalho podem reduzir garantias previstas no padrão heteronormativo justo-trabalhista. Isso só vai acontecer quando a lei ou a própria Constituição expressamente autoriza a restrição ou supressão do direito do trabalhador. Não é bem assim, porque esse tema foi votado e a tese foi firmada para uma situação ocorrida antes da reforma trabalhista. Então, não tinha o artigo 611-A listando o que podia ser negociado e que ia prevalecer, nem o 611-B limitando. Não tinha. Então, o que a gente tinha era o que a jurisprudência vinha construindo. Isso pode, isso não pode. Isso é direito indisponível, mesmo não previsto constitucionalmente, isso não é direito indisponível. Gente, o intervalo intrajornada já foi considerado direito indisponível por muitos anos. E ele não é mais. Inclusive, qual é o principal fundamento para ele não ser considerado indisponível? Porque ele não tem previsão constitucional. O que tem previsão constitucional é a duração diária de trabalho, 8 horas. É isso que tem previsão constitucional. Intervalo não tem previsão constitucional. O que tem previsão constitucional? Direito ao lazer. Então, quando a gente fala de direito à desconexão, quando a gente fala que o trabalhador está com jornadas exaustivas, inclusive com supressão de intervalo, a gente está falando da supressão ao direito ao lazer, porque o intervalo não é só para alimentação, ele também é para lazer. Mas aí a gente não está falando do intervalo intra-jornada, aquele de 1h a 2h. A gente está falando do interjornadas, que é não respeitar um intervalo entre uma jornada e outra de trabalho. Isso sim viola o direito à desconexão, isso viola direito ao lazer, direito ao descanso, que são direitos constitucionalmente garantidos, por isso entendemos que o direito à desconexão é um direito amparado num direito constitucional, que é o direito ao lazer. Esse direito ao lazer, por ter amparo constitucional, o direito à desconexão tem fundamento constitucional, por isso o dano existencial está vinculado a um direito constitucional. Essa é a linha para você chegar à conclusão de que o dano existencial é indenizável. E vejam, ou não só indenizável, mas com um amparo bem forte, embora não com previsão específica legal. A nossa jurisprudência sempre foi nessa linha, vamos ver caso a caso o que é disponível e indisponível. E é exatamente essa agora a nossa questão, como que a gente vai trazer aplicabilidade agora para o que temos dentro do tema 1046. Vamos lá. Então, nós temos aqui as 3 previsões que o ministro já tinha referido, que ele refere novamente no voto. Em relação a essas matérias, disposições de acordo com convenção coletiva podem prevalecer sobre o padrão geral heterônomo justo-trabalhista, mesmo que isso importe em redução de direitos do trabalho. Então, salário, jornada, que na verdade, né, os 2 incisos tratam do mesmo assunto, que é jornada, mais do que jornada, que é a diária, duração do trabalho, porque fala das 44 semanais. A gente sempre entendeu que essa compensação de horários era trabalhando dentro das 44, então poderia ser dente a 8ª, mas mantendo as 44, e o entendimento do STF é bem mais ampliativo, de que mesmo as 44 poderiam ser objeto de compensação, né? Então, até porque o 12 por 36 é isso, nada mais é do que isso. O banco de horas pode acarretar isso também, porque passa de 44 em uma determinada semana, é na soma do ano, que dividindo pelo número de semanas tem que dar uma média de 44, então pode ter semana de 50 e pode ter semana de 38, segundo essa lógica, né? Então, essas 3 matérias já estão praticamente resolvidas e é o que a gente vê na jurisprudência. Ainda que de forma não exaustiva, ele acha que a jurisprudência do TST e do STF considera possível dispor em acordo ou convenção coletiva, ainda que de forma contrária à lei, sobre os aspectos A. Remuneração. Gente, isso é mais do que salário. Entendam isso, né? Irredutibilidade salarial é aquele salário em sentido estrito, né? Quando eu falo remuneração, a gente está falando de muito mais do que isso. Inclusive, com ele aqui trazendo o conceito que foge ao direito, aquilo que normalmente no direito do trabalho se considera como remuneração, porque a gente tem vários conceitos de remuneração e prêmio, por exemplo. Prêmio até pode ser remuneração, mas gratificação, a gratificação legal, com certeza faz parte do salário, e não só da remuneração. Então, assim, aqui tem umas imprecisões, mas, enfim, técnicas, porque não é da área. Então, ele diz que pode negociar
sobre remuneração, e aqui ele está entendendo, além da redução salarial, prêmio, gratificação, adicionais e férias, jornada, compensações de jornada de trabalho, turno ininterrupto, in itinere, jornadas superiores ao limite de 10 horas, excepcionalmente nos padrões de escala 12/36 ou semana espanhola. E aí, olha só que interessante. É entendimento assente do TST que as regras de intervalo intra-jornadas, bem como as que estabelecem o limite legal de 5 minutos, que antecedem e sucedem a jornada de trabalho, não podem ser suprimidas ou alteradas por convenções coletivas. Por que isso está escrito? Porque isso se refere a temas anteriores à reforma trabalhista. Então, para aquelas situações anteriores à reforma, o intra-jornada também não podia ser objeto de negociação coletiva, de acordo com o TST, súmula 437. Para aquelas situações posteriores à reforma, já não é bem assim. Então, tendo sempre em vista que o tema 1046 trouxe uma tese, a partir de uma decisão em um agravo, em recurso extraordinário de uma situação anterior à reforma trabalhista, anterior a novembro de 2017, é que tivemos estabelecida a tese. Mas a tese se aplica para situações futuras, obviamente, para todas as situações. É só porque os exemplos dizem respeito ao período anterior. E o que me preocupa, que é o que nós vamos ver aqui, é o que já está acontecendo, é que se pega a tese que foi fixada a partir de um processo anterior à reforma e se usa o artigo 611-A e o 611-B para dar exemplos da tese. Isso é um problema, porque dentro do direito intertemporal isso é uma excrescência. É um absurdo. Se você estudar teoria geral do direito, se você conversar com uma pessoa que dá aula de direito civil 1, que é a teoria geral do direito, ou de quem dá introdução ao estudo do direito, e você falar que você pega uma tese que é sobre um tema passado, que para usar para o futuro você usa uma lei que veio depois dela, é uma coisa muito esquisita. Então, o STF leva 15 anos para julgar um processo, né? E aí, quando ele julga o processo, ele estabelece uma tese que é não só retroativa, mas com projeção para o futuro também. Então, aquilo que não pode para negociações coletivas, que é a ultratividade, por exemplo, né? Porque a súmula 277 é inconstitucional, segundo o STF, numa ADPF, né? Porque não tem declaração de inconstitucionalidade, não tem ADIM contra a súmula, mas para outros fins existe sim ultratividade, porque realmente é você utilizar essa decisão para casos lá para frente, assim como você retroagir a lei pelo artigo 611-A e 611-B para essas situações aqui. E sim, nós temos visto isso, inclusive no TST, ou seja, quando não tem mais solução. Tese: constitucionais os acordos e convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. Tudo bem, já falamos sobre isso. Então, agora vamos falar do que a gente já sabe que pode negociar. E o que está acontecendo na prática. Então, 611-A. A gente já tem isso resolvido pelo STF e agora a gente tem isso formalmente. Então, o que pode propor, o que pode ter no acordo na convenção? Sobre jornada, a gente já tem o inciso 1º, pacto quanto à jornada de trabalho observados os limites constitucionais, então o próprio 611-A já faz a referência. Banco de horas anual, que é por negociação coletiva, porque o banco de horas é semestral e a acordo de compensação semanal e mensal podem ser por acordo individual. Intervalo intra-jornada, respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Vejam, gente, é o artigo 611-A que está dizendo que é para respeitar 30 minutos no mínimo. Então, assim, não dá para vir uma convenção coletiva e reduzir para 15 minutos. Não dá, porque a própria redução tem previsão de limitação. Tá? A própria previsão legal limita com um mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Também é importante lembrar que isso é convenção coletiva, acordo coletivo. Acordo individual não pode reduzir intervalo entre a jornada. Não pode, não vale nada. Tá? E aí nós temos o artigo 59-A, 12/36, que pode observar ou indenizar o intervalo. Então, a exceção à
redução do intervalo entre a jornada para menos de 30 minutos é no 12 por 36, que o próprio acordo que estabeleceu o 12 por 36 vai dizer se o intervalo é indenizado ou concedido. Então, pode ser concedido ou pode ser indenizado. Só que eu entendo, como já falei na aula de 12 por 36, que isso tem que estar previsto no acordo. Tem que estar em algum lugar dito, até porque se vai ser indenizado, a gente vai poder conferir depois se o pagamento foi feito. Também ainda sobre jornada, convenção, acordo coletivo prevalece. Modalidade de registro de jornada de trabalho, eu acho que isso sempre é pouco explorado, acho que devia ser mais explorado em acordo coletivo principalmente, não tanto em convenção. Veja, uma coisa que eu sempre falo, você pode ter perfeitamente a convivência entre convenção coletiva e acordo coletivo. Então, pode ter uma convenção coletiva com regras bem gerais, piso da categoria, questões relacionadas a vale alimentação, aquilo que é genérico para aquela categoria. E você pode ter um acordo coletivo que não é que ele vai prevalecer sobre a convenção coletiva em tudo, ele não vai prever tudo. Ele é bem específico, um acordo coletivo vai tratar de banco de horas e vai tratar da modalidade de registro da jornada de trabalho. Não quer dizer que a convenção não vale nada, a convenção continua valendo, gente, em todos os temas que não forem abordados no acordo coletivo, a convenção coletiva vale. Tem empresa maluca que apresenta assim, não, é que aí tem um acordo coletivo, então aquilo lá não vale. Sim, mas se o acordo coletivo não estabeleceu outro piso, o piso que vale é o da convenção coletiva. Óbvio. Então, os assuntos que forem conflitantes, o mesmo assunto, no caso de conflito, prevalece o acordo coletivo. Mas naquilo que não tem previsão no acordo coletivo, continua valendo a convenção coletiva. Troca do dia de feriado. Eu também vejo muita empresa fazer isso por acordo individual. A troca do dia de feriado também é por acordo coletivo. Faz parte do tema jornada. Não tem problema, faz parte do tema jornada. Pode ter um super acordo coletivo tratando só dessas questões de jornada, uma convenção coletiva com um capítulo inteiro sobre isso. Depois, plano de cargos, salários e funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, identificação dos cargos que se enquadram como funções de confiança. Eu não vi fazerem ainda, na minha região ninguém fez. Quem tiver, puder me mandar, quiser me mandar, eu vou adorar ver uma situação em que tenha um plano de cargos e salários, um PCS, que identifique os cargos de confiança. Porque aí você cria segurança jurídica mesmo. Aí você para com esse negócio de essa é a função de confiança, não é. Aí você faz a ação inteira para ver se tem cargo de gestão, se ocupa gestão, se tem as atribuições e tudo mais. Então, identificar cargos que são função de confiança pode constar de negociação coletiva. Claro, o problema de fazer um plano de cargos e salários por negociação coletiva é que ele tem a vigência de até 2 anos. Então, a cada 2 anos, nova negociação sobre esse plano de cargos e salários. Isso também pode gerar um pouco de insegurança jurídica, porque a pessoa está quase na vez dela de ser promovida e aquela convenção, aquele acordo coletivo perde a vigência e não se aplica para ele aquele plano de cargos e salários. Você pode ter pessoas com situações muito diversificadas dentro da empresa. O que dá para fazer? A empresa faz o primeiro com o sindicato, a empresa transforma isso num regulamento, num PCS interno como regulamento, e qualquer alteração que seja feita passa pelo crivo do sindicato. Então, não é celebrado um novo acordo coletivo, mas o sindicato faz uma anuência formal, e aquilo equivale a uma negociação coletiva. Não vejo nenhum problema. Mas isso tem que estar previsto no primeiro acordo coletivo que estabeleceu o PCS. Então, faz um plano de cargos e salários com o sindicato, prevê a vigência e diz que depois da vigência, cada alteração deverá ter a aquiescência do sindicato. Isso tem que estar previsto também. Regulamento empresarial. Não vejo muita vantagem para as empresas chamarem para negociar para regulamento, mas pode, né? Enfim. Representante dos trabalhadores no local de trabalho, até porque tem previsão para isso. Aqui, aquilo que eu já falei várias vezes, que eu acho que é muito pouco utilizado, né? Teletrabalho, sobreaviso, trabalho intermitente. Então, o teletrabalho, para além do que tem no 75 e 75A e letrinhas subsequentes, muita coisa poderia ser estipulada por negociação coletiva e não é. E é isso que, gente, é só questão de tempo. O teletrabalho veio num atropelo, veio na reforma, ninguém usava. 2020, atropelo. A legislação, as MPs de 2020 e de 2021 alteraram a legislação, então, para quem fez teletrabalho no período de 2020 e 2021, de acordo com as MPs, é diferente do que tem previsto na lei. E, finalmente, em 2022, veio a Lei 14.442 para alterar o teletrabalho também e trazer a necessidade de controle de jornada, tirando do artigo 62, a não ser que seja trabalho por tarefa
ou produção. Então, para as pessoas que vivem normalmente com salário em função do tempo, tem controle de jornada. Então, vejam a confusão que se estabeleceu. E esse controle de jornada de quem é do teletrabalho pode ser perfeitamente estipulado por negociação coletiva. Pode estipular flexibilidade de horários no teletrabalho por negociação coletiva. Como que vai compensar, como que vai apresentar, por exemplo, uma fixação de número máximo de horas no dia para teletrabalho, de acesso no dia para teletrabalho, a parte de ginástica laboral, de pausas, tudo isso poderia vir por acordo coletivo e evitar uma série de reclamações depois, e a empresa dizendo, não, mas eu disse que era para ele parar, onde é que está isso? Põe na negociação coletiva, obriga a fazer isso. Coloca no acordo coletivo que vai ser bloqueado o acesso e que não pode mais ter trabalho depois das 20 horas, por exemplo. Coloca que a pessoa vai trabalhar, ela tem que trabalhar 8 horas no dia. Ela pode começar entre 7 da manhã, quer dizer, ela pode trabalhar entre 7 da manhã e 8 da noite. Gente, vejam, uma janela de 13 horas. Entre 7 da manhã e 8 da noite, ela tem que trabalhar 8 horas, tendo 1 hora de intervalo, que deve ser a partir das 11 da manhã. Então, não pode ter intervalo antes das 11 da manhã. Estipular isso num acordo coletivo, isso é trazer aquelas famosas vantagens do teletrabalho. Porque não, gente, não é vantagem do teletrabalho, minhas aulas de teletrabalho são sempre isso, né? Não é vantagem do teletrabalho uma mulher botar os filhos na cama às 10 da noite e ir trabalhar meia-noite. Isso não é uma vantagem, isso é só uma necessidade naquele período. E aí ela vai ter que receber o adicional noturno. Então, se a empresa não permite isso, mas tolera, tem que pagar. Ah, mas como é que vai impedir? O trabalho dela não é no computador? O conceito de teletrabalho é que tem que usar o meio telemático. Bloqueia o acesso. Tantas formas, nem vou entrar nisso, né? Da mesma forma, o sobreaviso. É a negociação coletiva que estabelece sobreaviso, gente. A gente não tem quase legislação de sobreaviso. Não é nem uma questão de prevalecer, é de ter fixação de normas. E o trabalho intermitente, que, enfim, para quem usa, acho que vale muito a pena ter em convenção coletiva, em acordo coletivo, como que vão ser as chamadas. Pode prever até diferente do que está na lei, porque a lei ela é bem travada. Então, dá para o trabalho intermitente ser diferente. Importantíssima a parte de remuneração. Remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado, e remuneração por desempenho individual. Então, remuneração por desempenho individual, o legislador considera uma coisa diferente da remuneração por produtividade. Então, o desempenho individual pode ter um determinado conceito. Então, o que é o desempenho individual acima da média, né? Para isso fazer algum sentido, porque todo mundo tem que desempenhar, individualmente considerando. E a remuneração por produtividade, então o pagamento por produtividade, ou seja, em vez de remunerar mensal, remunerar só por produtividade, que é algo que sempre foi permitido, e tem gente que duvida disso, eu acho, sei lá, tem contador que não acredita, pode criar a remuneração apenas por produtividade? Pode. Sozinho? Pode. Por acordo coletivo é muito melhor. Porque você tem isso fixado. E todo mundo conhece as regras do jogo. E todo mundo sabe que é assim mesmo. E aí garante o piso. O vendedor já faz isso. No comércio, o que é a venda, o que é o salário por comissão? Remuneração por produtividade. No que as lojas pecam? As regras das comissões não são claras. A empresa estabelece a regra que ela quiser para pagamento de comissão. Não existe um percentual mínimo, não existe um percentual máximo. Pode estabelecer percentuais diferentes para produtos diferentes. Tudo isso pode. Só que essas regras têm que ser entregues aos trabalhadores, eles têm que ter ciência disso. Eu nunca digo que essa regra não pode. O que eu digo é que essa regra tem que ter sido estipulada, tem que ter sido apresentada. E no acordo coletivo, essa publicidade é muito maior. Fica muito melhor para o controle depois também. Eu chego à conclusão é que a empresa, a loja, não quer que a gente entenda como é que era aquela remuneração, porque aí o trabalhador também não entendeu, e aí ela paga quanto ela quiser. Daí não bom, né? Incluídas as gorjetas. Hoje em dia, gente, gorjeta se estipula por negociação coletiva. É isso, é o que sobrou. Tinha legislação, não sobrou mais a legislação, então é por negociação coletiva. Inclusive, se não vai ser 10%, tá ali, tem que pagar para as pessoas desse jeito. Quer criar sistema de pontos, quer criar premiação, quer fazer diferenciação, tem que estar numa negociação coletiva, tem que estar num acordo coletivo, numa convenção coletiva. Porque, e eu vou fixar bastante essa questão da remuneração por produtividade, remuneração por desempenho individual, assim como a questão dos prêmios, porque eu tenho visto já na jurisprudência, inclusive, do TST, então vejam, isso é do 611-A,
Então, teoricamente, processos que ficaram, inclusive, sobrestados enquanto o tema 1046 não era julgado, ou seja, processos anteriores à reforma trabalhista, que ficaram parados, têm sido solucionados, matérias relacionadas à remuneração, têm sido solucionados utilizando o 611-A, dizendo que negociação tanto não é indisponível que o 611-A traz. Então, o que a gente tem percebido acontecer na prática na jurisprudência? Nem sempre diz assim, o 611-A permite, por isso pode. Não, é assim, se o 611-A passou a permitir, é porque isso já é um indicativo de que sempre pôde. O que não necessariamente é verdade no direito do trabalho brasileiro, porque uma série de situações consolidadas pela jurisprudência foram alteradas de forma totalmente oposta pela legislação, como, por exemplo, o in itinere, que era obrigatório e deixou de existir. Então, não é essa a correlação, mas essa relação tem sido feita. Então, olha, se o 611-A permite, é porque, na verdade, nunca foi um direito indisponível. Mas o 611-A também permite o intrajornada e ele era considerado, a redução do intrajornada, e ele era considerado indisponível. Por isso eu não gosto do argumento. Mas ele tem sido utilizado. E para situações posteriores, com certeza, tá? 2017. Então, se alterar a natureza jurídica de uma verba por negociação coletiva, tem sido considerado válido por força do 611-A, inciso 9. Tá? A alteração da natureza jurídica de uma verba. Inclusive porque aqui está como remuneração e não como salário em sentido estrito. Remuneração no sentido mais abrangente, que não necessariamente implica em todos os reflexos. Modalidade de registro, troca do dia de feriado, enquadramento do grau de insalubridade. Essa, para mim, é uma matéria muito sensível, me incomoda tremendamente. Continuo e trago isso agora com um pouco mais de tranquilidade a partir de decisões do TST, inclusive reformando decisões do TRT-12 nesse sentido, para dizer que reduzir o grau de insalubridade é direito indisponível. Então, estabelecer 20% quando uma perícia técnica ou a legislação diz que é 40%, nós vamos ver que isso não pode. Porque se entende que isso diz respeito à saúde do trabalhador. Então, para que serve o enquadramento no 611-A? Para você fixar um enquadramento geral para todo mundo sem precisar fazer perícia. Na dúvida, paga 20%. Quem tiver direito a 40%, você tem que pagar 40%. Quem você tem dúvida se não tem direito a nada ou pode acabar ganhando direito a 20%, paga 20%. Aquelas pessoas que entram eventualmente na Câmara Fria, elas não entram tanto assim, mas quando elas entram com a ação, pode acabar se considerando que era habitual. E ela vai ganhar o 20%. Então, já paga o 20%. Com isso, inclusive, você atrai mais gente para trabalhar numa atividade que não costuma ter pessoal, que é difícil as pessoas ficarem, que não é um trabalho bom de ficar, porque paga muito mal também. Então, é para isso que serve o 611-A no inciso 13. Esse enquadramento, 12, esse enquadramento do grau de insalubridade é para fins de você transformar todo mundo mais ou menos igual. Aqueles que têm o 40 vão ganhar o 40. E, eventualmente, até esses do 20% pode ser só para não correr o risco depois de uma condenação. Então, na dúvida, já faz o enquadramento. Mas enquadrar para tirar o direito do trabalhador que está... Então, assim, ele está em grau máximo. A perícia diz que ele é insalubre em grau máximo, mas ele ganha 20%, que é o equivalente a grau médio. Então, você está prejudicando em termos de saúde também, porque continuou sendo grau máximo. Então, o enquadramento do grau de insalubridade vai ter a ver com ou conseguir reduzir aquele agente para ele não ser mais grau máximo, e aí na negociação coletiva isso não dá, porque isso é uma questão técnica, ou então para você estipular um valor médio e quem tiver direito a receber mais, vai receber mais. Prorrogação de jornada em ambientes insalubres sem licença prévia das autoridades. Tem negociações coletivas prevendo justamente ainda a necessidade da licença, que tem que ter autorização, inclusive por parte, com o sindicato substituindo a autoridade competente, que é algo que eu considero bastante razoável se o sindicato for estruturado para isso, e tiver perito para isso, para verificar se é possível essa prorrogação. Nós sabemos que uma grande tese que nós temos, principalmente aqui na minha região, é que são pessoas trabalhadores que recebem adicional de insalubridade em folha de 20% e trabalham, trabalham com regime de compensação. Então, tem um banco de horas
eles fazem horas extras habituais por esse banco de horas, então o banco de horas é também para horas extras habituais, e com isso nós temos prorrogação da jornada. Então, a prorrogação de jornada pode se dar também num sistema de compensação, porque em algum dia ele vai trabalhar mais. Insalubridade é assim, hoje eu trabalhei 5 horas, então hoje eu estou salvo, não necessariamente, né? Então, essa compensação também implica em prorrogação, e aí tem toda a nulidade do banco de horas por conta do adicional de insalubridade. Então, assim, não podia ter o banco de horas, as horas extras têm que ser pagas, porque a prorrogação da jornada foi indevida, porque não teve a licença. Em outros casos, tem o banco de horas, a pessoa entra pedindo a insalubridade e ela ganha. No que ela ganha, além de ganhar a insalubridade, invalida o banco de horas também, porque teve prorrogação sem licença prévia das autoridades. O efeito de não ter a licença prévia é uma infração administrativa, sim, né? Então, no caso de quem não tem banco de horas, que prorroga e recebe como hora extra, gente, é só uma infração administrativa, então, assim, a não ser que a pessoa depois fique doente, que ela tenha outros problemas, mas se não, a rigor ali é só uma infração administrativa, que eu acho horrível, tá? Porque depois, daqui a 10 anos, a pessoa fica surda, aí foi porque ela ficou 10 horas submetida ao ruído, mas ela ganhava como hora extra aquilo que ela fazia, não importa, ela ficou doente igual, então não devia nem poder. Poder não pode, mas no Brasil nosso sistema é sempre compensatório, né? Eu já falei sobre isso, ele é sempre compensatório, ele não é, nunca é impeditivo, é sempre uma forma de compensar. Então, compensa, pagando, né? Essa insalubridade. Mas essa prorrogação continua sendo uma infração administrativa que gera multa para a empresa. Mas quem trabalha com regime de compensação sequer estava recebendo como extra. Então, tinha que receber como extra e não podia ter feito o sistema porque a atividade é insalubre. Mas nós vamos ver que a jurisprudência está vendo isso agora já de uma forma a aplicar esse inciso amplamente. Prêmios de incentivo em bens ou serviços eventualmente concedidos em programas de incentivo. Então, criar programas de incentivo por negociação coletiva, criando prêmios, é plenamente válido. E assim, o que me preocupa é que tem gente do ramo que diz, pode pagar em prêmio porque prêmio não é salário. E essa frase é péssima. Prêmio pode sim ser considerado salário se, na verdade, ele estiver sendo desvirtuado. Prêmio é uma remuneração por algo além do esperado, além do previsto, além do desejável. Então, é aquele desempenho extraordinário. Para o desempenho ordinário, você ganha salário. Premiar quem desempenha ordinariamente é só pagar um salário. Então, você tem que estabelecer o que é o extraordinário para que o prêmio seja essa remuneração do extraordinário. Melhor forma de fazer isso e garantir que não seja considerado como salário é por negociação coletiva. Pagar simplesmente na folha um prêmio e depois tentar ficar explicando para o juiz que aquele prêmio era do que era, que ninguém sabe muito bem do que era, e o cara ganhava todo mês, não vai rolar. Se fizer um sistema de premiação, um programa de incentivo por negociação coletiva, a grande tendência da jurisprudência, inclusive do TST, é considerar plenamente válido e o prêmio não ser considerado salário. Trabalhar a natureza jurídica da verba por negociação coletiva tem sido admitido pelo TST. Participação nos lucros ou resultados da empresa, que sempre foi por acordo coletivo, então isso também fica mais simples da gente visualizar, tá? E aí nós temos o 611B. Então, onde que a gente vai ver o que não pode prevalecer o negociado? Aqui, no 611B. Né? Então, a gente vai ver como que isso vai funcionar naquilo que não pode ser negociado. E isso nós vamos ver nessa continuação da nossa aula.